Salve, salve, nação! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Tudo Nosso Nada Deles. Comigo aqui, né, quem vos apresenta é Theo Souza. Nosso Instagram está aqui embaixo, @TNID_CR33. Vai deixando o teu like, te inscreve no canal, muito importante. Quem quiser se tornar membro do canal também, fique à vontade para a gente continuar crescendo aí cada vez mais. Hoje vamos falar aí, né, da Copa do Brasil. O Remo ontem pegou uma lapada do Grêmio. Acho que não seria diferente, né? Pensar outra maneira, está eliminado da Copa do Brasil. Tem um jogo de volta aí para cumprimento de tabela, mas infelizmente o clube do Remo está eliminado. E a gente vai falar um pouquinho, que sempre a gente vem falando nos nossos vídeos, ou que falávamos, né? Faz tempo que a gente não fala de sub-20, mas deixando aqui, né, mais uma vez, como sempre a gente fala, com provas tudo que a gente vinha falando sobre a base do Clube do Remo, né, e sobre a falta de estrutura, falta de planejamento, falta muita coisa para os nossos meninos poderem, né, pegar voos mais altos. Que a gente fala, se querem alguma coisa, saem de Belém do Pará, que aqui não é o futuro do futebol brasileiro, profissional, imagine, da base, né, que é tão esquecida aí, só lembra da base quando é para jogar no fogo. Quando é para comer a carne, né, largar um pouquinho o osso, comer a carne, os dirigentes do Clube do Remo, o presidente, largam os meninos aí de mão. E, infelizmente, a gente não tem muito o que comemorar também. Tá? A gente fala muito especificadamente desse jogo, o jogo de volta aí. Não é possível que, sem consciência, um torcedor ainda acredite que o Remo vá dar de 6-0 no Grêmio. Mas, enfim, tá? Fica aí com a vinheta do canal aí. Não te esqueça de deixar o like, compartilhar, te inscrever, para a gente poder estar seguindo o nosso trabalho. Fica com a vinheta aí, na volta a gente vem com essas informações do Leão Azul. Bom, pessoal, vamos lá. O jogo que ocorreu ontem, né, deveria ter ocorrido na quarta-feira, mas por problemas aí na aeronave, queria locomover os jogadores do Clube do Remo, assim também como o clima muito ruim no Rio Grande do Sul, né, o jogo foi adiado para ontem. E ontem ocorreu a partida, infelizmente o jogo não foi transmitido pela Sport TV, mas teve alguns links aí, famosos links piratas, né, e a gente pôde acompanhar. Deu a impressão que se o Grêmio não tirasse o pé do freio, continuasse no acelerador, meteria 6, 7, 8, 9, 10 gols no time azulino, né? Parecia um time profissional contra o time amador, mas eram dois times da base, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não sobre o jogo, totalmente só sobre o jogo de ontem. Até porque a gente tem que parabenizar esses meninos, tá? Antes da gente falar do jogo, a gente tem que parabenizar os meninos. Até o parabenizar, pegaram de 5-0 depois de tudo que tu falaste, sim. Os garotos não têm culpa de absolutamente nada, tá? Foram heróis aí de chegar numa quarta de finais, lógico. Pegaram dois times aí, praticamente que não tem estrutura nenhuma, até pior que o Remo, né? O São Raimundo de Roraima e o time também do Sparta, né? Então, dois times aí que não preciso falar muito, né? O Remo eliminou os dois times, aí pegou um casca grossa, né? O Grêmio do Rio Grande do Sul. Enquanto o Grêmio do Rio Grande do Sul gasta milhões por ano na sua base, tem uma estrutura invejável, né, e prepara esses jogadores para jogarem uma primeira divisão, ou no máximo, quando eu digo no máximo mesmo, estourando todos os limites, jogadores que se preparam para ser emprestados para clubes de Série B, e outros, quando já despontam, às vezes não chegam nem no profissional, já vão direto para a Europa. Essa é a estrutura do Grêmio. Né, uma estrutura belíssima, uma estrutura totalmente profissional, com profissionais, com pensamento lá na frente, porque os garotos da base para eles, e deveria ser para a gente também, é um produto de prateleira lá em cima, eles preparam os garotos para entrar já no Grêmio profissional, né, no time principal, quando a gente quer falar profissional, ou no máximo para emprestar ali aquele jogador que ainda não está 100% preparado para um clube de Série B, e esteja disputando algo lá em cima, e às vezes
nem chega a jogar no clube profissional, né, no Grêmio mesmo, e desponta para a Europa e vende por milhões, aí ainda fica com planos da venda dos garotos aí para arrecadar mais valor, alguma porcentagem do passe do jogador. E em Belém é totalmente ao contrário. Os jogadores não têm uma estrutura adequada, os jogadores não têm uma alimentação adequada. Já fiquei sabendo que pais vieram até mim dizer que inclusive pagam do seu próprio bolso para o seu filho se locomover, na questão de alimentação. Então realmente é complicado. Os caras lá têm um CT top dos top. Nós não temos CT, eu já cansei de falar. É um terreno lá que um dia pode servir para ser um CT, para ser estruturado. Até agora não é um CT, é apenas um terreno que o Clube do Remo comprou para satisfazer o ego do pessoal lá da atual direção. Então é apenas isso que nós temos. Eu sei que é doído ouvir isso, mas eu sou um cara muito sincero, não vou esconder do torcedor aqui. 99% dos nossos inscritos são pessoas realistas, né? Então a gente não vai esconder isso de vocês e vocês vão saber, né, muito bem assimilar o que eu estou falando, porque vocês são pessoas inteligentes. Então nós temos um terreno ali que não tem a mínima estrutura. Não é à toa que os garotos da base muitas das vezes treinam fora da base, alugando campo, às vezes até treinando no Bainão, né? Principalmente agora que o Remo está de férias, o Remo profissional, né? Aí a gente pega aqui, qual é o jogador desse aí que pelo menos jogou uma Série C com jogos em sequência? Parem para pensar aí. Eu posso ficar 30 minutos aqui sem falar nada, vocês pensando, vocês não vão me dar um jogador. Canu uma hora ou outra entrava. Era banco do fenomenal Fabinho, um dos jogadores mais horrorosos que eu já tive a oportunidade ou desprazer de ver. Guti, que arrebentou na Copa São Paulo de futebol júnior, que tem uma qualidade um pouco mais lá acima, né, dos times anteriores ao Grêmio que o Remo pegou no Sub-20, foi rebaixado para o Sub-20. Matheus Crego, o outro jogador que passou mesmo, Eli, foi mandado até embora, para nós ficarmos com Cracaço, Kevin, Leonaspe, que vivia a batida, Luizinho, dispensado no lateral direito para a gente ficar com o Lucas Mendes. O que a gente pode falar aqui? O garoto da base, Jonilson, muito bom zagueiro, para a gente ficar com Diego Guerra. Ícaro, até bom jogador, mas veio para cá precisando de sangue, deveria passar no Hemopa antes de assinar o contrato, veio para cá, olha, pro Remo. Então são essas coisas que não dá para entender, não preparam os jogadores na base e nem sequer dão oportunidade para eles no profissional. Aí quando chega para disputar contra um Grêmio, os caras lá estão anos-luz na nossa frente. Estão muito acima do patamar que o Clube do Remo quer. E olha que o Clube do Remo muitas das vezes diz, Theo, mas o Remo ganha tudo na base. O Remo disputa com quem? Com o Paysandu, que nem base tem, nem o terreno do CT tem. Não tem a mínima estrutura, aluga campo há mais de 100 anos. Últimos jogadores que revelaram lá foi o Pikachu, que era do time Negra. Disputa com quem? Com o Vila Rica. Com todo o respeito a esses times. Isabelense. Aí é difícil, né, pessoal? Castanhal, que tem um CT melhor que do Remo, mas ainda não está pronto. Não sei se falta profissionais ou falta de estrutura para poder colocar esses meninos aí, né, mais cascudos, menos maduro. Onde o Castanhal também não tem um time poderoso profissional, né? Não consegue nem ganhar o fraco paraense, coisa que o Águia conseguiu fazer. Então, qual é a nossa base aqui? Jogar contra Paysandu, contra esses times que eu falei, que não serve de parâmetro para nada. Eu comparo muito ao Campeonato Paraense, quem é campeão, comparar que está pronto para a Série D. Nem para a Série D tá. O Águia foi campeão paraense e saiu, né, no primeiro mata-mata da Série D. Então são coisas que não servem de nada. Aí eu vejo gente comemorando, o Remo foi campeão paraense. Remo campeão paraense sub-17, sub-20, legal, só pra cá. Morreu aqui. Você sendo campeão de 17 e 20 não dando estrutura, tu não vai conseguir vender um jogador. Tu não vai conseguir colocar um jogador desse aí na prateleira lá em cima, como o Grêmio Internacional, São Paulo, Corinthians, Santos fazem. Não adianta forçar a barra, isso é conversa para boi dormir. Vocês vão enganar outros, mas quem é inscrito do canal, vocês não vão enganar. É isso aí. Aí tem torcedor, não, Remo está preparado.
Remo tá na quarta de final da Copa do Brasil, mas quem foi que ele pegou lá atrás? Agora pegou um time pronto, tá aí a vergonha que passou. Entre aspas, né? Os garotos não passaram vergonha. Em nenhum momento. O problema é a instituição, o clube do Remo, né? Esse que é o problema. Aí quando a gente fala, não tem CT, não tem estrutura, não tem profissionais, ficam putos com a gente. Tá aí. Tá aí, não tem como comparar a estrutura de um time do norte, do nordeste contra o nosso aqui. Imagine do sul e sudeste. Não tem como comparar o nordeste com o norte. Imagine sul e sudeste. É totalmente surreal. Não tem como, entendeu? E mesmo assim os garotos vão na base da vontade, né? Na base da sua qualidade também, porque eles têm qualidade, mas precisam ser lapidados para poder um dia, né, dar um futuro para sua família, um futuro para o clube do Remo. Mas enquanto o Remo não lapidar esses garotos, os garotos vão ficar aí nessa mesmice, nessa limitação técnica, tática, física, psicológica também. O futebol engloba esses 4 conceitos. E a gente vai ficar vendo navios, né? Não vai conseguir passar muito disso aí. É a realidade do futebol paraense, é a realidade do nosso futebol, da nossa base, né? Nossos 2 clubes na Série C. Base do outro lado lá, pior do que a nossa. A nossa só consegue se dar uma notoriedade, crescer um pouquinho aqui dentro do nosso âmbito aqui regional. Passou disso aí, outro nível, e esse outro nível o Remo não está preparado. E o Remo vai jogar ainda o jogo de volta, vai fazer esse jogo de volta semana que vem, deve ser o jogo no Bainão, vai cumprir tabela, é impossível o Remo ganhar de 6-0 do Grêmio aí, né? O Grêmio até chega em Belém sendo favorito, mas que a torcida do Remo possa, né, comparecer, possa apoiar esses meninos, porque eles não têm culpa nenhuma do que acontece na base. Eles estão lá para vestir a camisa e honrar, e eles estão fazendo isso. Mas eles têm a limitação técnica deles, psicológica, física, né, e tática, dentro de um cenário muito acima do que o futebol pode proporcionar a eles até então. Quem seria Rony do Palmeiras se não tivesse saído do Remo? Quem seria Pikachu do Fortaleza se não tivesse saído lá do time negro depois do Paysandu? Estariam jogando por aqui. Campeonato Paraense, uma Copa Verde da vida. Seriam mais do mesmo. Mas como eles foram lapidados e tinham qualidade técnica e chegaram num patamar muito acima do que esses garotos hoje são. E podem sim chegar lá na frente. Mas enquanto a direção e o presidente achar que o Remo é apenas essa bolha, nós estaremos falando isso aqui para vocês. Deixa o like, compartilha, te inscreve no canal. Tudo nosso anda deles. Voltamos com tudo nesse horário. À noite, mais vídeos, se Deus quiser aí. E vamos prosseguir. Infelizmente o Remo está de férias. A gente vai ter que falar dessas coisas e muita política, né? O Remo que está aí, né? As chapas serão homologadas, se não me engano, semana que vem. E aí a gente vai conhecer os candidatos, a Vera mesmo. Vamos tentar trazer todos eles. Já fomos atrás. Vamos ver a resposta dos candidatos para poderem participar de live conosco. Valeu, galera. Até o Souza. Instagram, @TND_33. Te inscreve, deixa o teu like, compartilha. Fui.